Boa noite. Boa noite. Câmara dos Deputados aprova projeto que prevê a terceirização no trabalho. Michel Temer, novo articulador político do governo Dilma, se reúne com a base aliada e fala em entendimento. O ex-articulador Pepe Vargas anuncia a ida para o Ministério de Direitos Humanos e depois recua. Na Operação Lava Jato, Justiça bloqueia mais de 160 milhões de reais da Queiroz Galvão. E alegando prejuízos, taxistas protestam em 4 capitais contra um aplicativo da carona remunerada. Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei que prevê a terceirização no mercado de trabalho. Partidos como PT e PSOL se posicionaram contra o texto, já PSDB, PPS e Solidariedade votaram sim. Foram 324 votos a favor, 137 contrários e 2 abstenções. O projeto tramitava havia 10 anos na Câmara e era discutido desde 2011 por deputados e representantes de centrais sindicais e dos sindicatos patronais. O texto prevê a contratação de serviços terceirizados para qualquer atividade. As normas atingem empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, produtores rurais e profissionais liberais. Representantes dos trabalhadores são contra a lei e argumentam que ela vai provocar precarização. Já empresários defendem que a legislação vai promover maior formalização e mais empregos. Na semana que vem, os deputados irão discutir os destaques do texto e sugerir alterações. Depois, o projeto segue para análise do Senado. O STF autoriza o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, a ficar calado durante o depoimento à CPI da Petrobras. Vacari deve prestar esclarecimentos à comissão amanhã. O ministro Teoriza Vasque concedeu um habeas corpus para que Vacari não seja obrigado a assinar o termo de compromisso que o obrigaria a dizer a verdade à comissão. Vacari é réu na Operação Lava Jato e já responde pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele nega as acusações. Justiça Federal manda bloquear 163 milhões de reais da construtora Queiroz Galvão, que é investigada na Operação Lava Jato. A empresa iria receber este valor do governo de Alagoas. É a primeira vez que o juiz Sérgio Moro determina o sequestro de valores de uma empresa acusada de fazer parte do esquema de corrupção envolvendo a Petrobras. Antes, a Justiça havia determinado apenas o bloqueio de bens de executivos dessas companhias. Muitos, inclusive, estão presos. No primeiro ato, como articulador político do governo, o vice-presidente Michel Temer se reúne com políticos da base aliada. Segundo Temer, a tendência, após sua escolha, é de que as arestas do governo com o PMDB sejam aparadas. Eu tenho enfatizado que o Executivo só pode governar se tiver o apoio do Congresso Nacional, apoio no sentido político, mas também no sentido legislativo. Eles estão todos de acordo com isso. Eu tenho a impressão que qualquer divergência de PT, PMDB, e eu não é PT, PMDB que está em pauta, né? O que está em pauta é a base aliada. A base aliada toda tem que estar reunificada em torno dos projetos do governo e auxiliando os projetos do governo. De acordo com Temer, também foram discutidas as medidas de ajuste fiscal que o governo propôs para reduzir gastos e reequilibrar as contas públicas. E ontem nós havíamos ajustado, pré-ajustado, que eu traria um documento para que eles assinassem, no sentido de que as medidas do ajuste fiscal, econômico, patrocinadas pelo governo, seriam naturalmente examinadas pelo Congresso Nacional, eventualmente ajustadas pelo Congresso Nacional e, portanto, nada que importe despesa ou redução das receitas seria, neste momento, examinado. E todos assinaram sem nenhum problema. E direto de Brasília, Josias de Souza analisa os desafios de Michel Temer na articulação política. Numa conversa que entrou pela madrugada desta quarta-feira, o vice-presidente Michel Temer contou aos principais caciques do PMDB que ele virou coordenador político do governo atendendo a um apelo dramático de Dilma Rousseff. Eliseu Padilha, do mesmo PMDB, você sabe, não aceitou a incumbência, recusou a coordenação política. E Dilma disse a Temer que ele precisava aceitar, sob pena de deixá-la muito mal. Temer tentou resistir, segundo o relato, fez os seus correligionários. Dilma insistiu e ele disse que não teve outra alternativa senão virar coordenador político do governo.
Num primeiro momento, esse movimento de Dilma, que o PMDB suspeita tenha sido sugerido por Lula, trouxe um certo alívio. A evolução é evidente. O coordenador de Dilma era o inexpressivo Pepe Vargas. Não se compara a Michel Temer, que preside o PMDB, já foi presidente da Câmara 3 vezes, tem bom trânsito no governo e também na oposição. Mas essa coisa toda precisa dar resultados, e de preferência precisa dar resultados rapidamente. Isso pode não ser tão simples. E se os resultados não vierem, Dilma Rousseff não vai poder demitir Michel Temer, até porque ele não assumiu ministério nenhum, e o vice-presidente da República não é demissível. Também não ficaria bem a presidente fazer com o Temer o que faz com alguns ministros que são desautorizados publicamente. Isso não terminaria bem. Em política, as pessoas às vezes dizem coisas definitivas sem definir muito bem as coisas. O que é coordenação política do governo? No modelo brasileiro, coordenação política significa trocar cargos e verbas por apoio congressual. É disso que nós estamos falando. O vice-presidente da República encostou a barriga no balcão. Ele vai oferecer para tentar obter algo em troca. Está entendido que Dilma Rousseff vai bancar os acordos que Temer fizer. E se ela não bancar, bem, aí, meus amigos, o inferno será o limite. É preciso recordar que nós estamos falando de um governo que ainda nem completou 100 dias. Boa noite. E durante entrevista coletiva, Pepe Vargas anunciou que iria assumir a Secretaria de Direitos Humanos, mas pouco depois recuou. Na coletiva, Pepe, que era responsável pela Secretaria de Relações Institucionais, disse que foi chamado para assumir a pasta comandada hoje por Idely Salvati. Mas após receber um telefonema, ele disse aos jornalistas que a nomeação ainda não estava confirmada. Mas agora há pouco, o Palácio do Planalto confirmou que Pepe Vargas vai assumir a Secretaria de Direitos Humanos. E o senador Aécio Neves afirma que a presidente Dilma Rousseff criou a renúncia branca no país. Aécio, que é presidente do PSDB, falou após encontro da Executiva Nacional do Partido em Brasília. A presidente Dilma Rousseff introduziu algo novo na vida política do Brasil. A renúncia branca. Há hoje um interventor na economia que pratica tudo aquilo que ela combateu ao longo de todo o seu primeiro mandato, agora delega a coordenação política ao vice-presidente da República, a quem ela desprezou durante todo o seu primeiro mandato. O senador aponta outra razão para seu diagnóstico. Já é hoje refém das presidências da Câmara e do Senado na condução da agenda legislativa. E a grande pergunta que resta é que papel desempenha hoje a presidente da República. Eu acredito que praticamente nenhum mais. E agora vamos ao comentário de política de Bob Fernandes. Um cientista cria máquina que acidentalmente encolhe seus filhos e os da vizinhança. São todos levados a um mundo de perigos e aventuras. Todos terão que sobreviver antes de conseguir voltar ao normal. O nome desse filme é Querida, Encolhi as Crianças. A memória desse antigo filme se impõe quando se olha o cenário da Brasília de hoje. Para chefiar a política, a presidente da República escolheu o ministro dos que voam e que rima, o Padilha. Ele não aceitou e mesmo assim segue ministro da aviação. Um dia depois, encolhida pelas circunstâncias e por seus próprios erros, a presidente entregou o poder da política. Entregou ao vice, cuja entonação no sobrenome pode se dar de acordo com as circunstâncias. A princípio é Temer. Nesses tempos, o acento do Temer é também homônimo. Usado com C, significa assento. Com 2 S, significa sentar-se. Apossar-se de um lugar, uma poltrona. O filme das Crianças Encolhidas, de 89, tem tempestades intermináveis e o que parecem ser monstros gigantes. Não são gigantes. Os demais é que encolheram. Grande ator, Eduardo Cunha busca com ambição o papel do monstro gigante diante de encolhidos. Hábil, Cunha tem visitado grandes grupos de comunicação, onde também são criados roteiros e títulos da novela A Política. Cunha tem sido recebido com tapete vermelho, mas assim como o coadjuvante Renan, Cunha tem grande obstáculo nesse roteiro.
Ele está na lista de Janot, por isso monta alianças tão amplas, alianças dentro e fora do Congresso. No Supremo tem quem, como ele, seja a favor de dinheiro das empresas nas campanhas. E é de cunha e de parte decisiva do dinheiro o desejo de terceirizar tudo que der. Eduardo Cunha sequestrou a pauta de Brasília. Sendo teoricamente governo, opera para encolher o governo enquanto rouba espaços da oposição. Já de olho na grande poltrona, Eduardo Cunha se esmera na construção do personagem. Por isso, o monstro desse filme capricha tanto nas suas características tão medievais. Boa noite. A inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, fica em 1,32% em março. Segundo o IBGE, em fevereiro, o IPCA havia avançado 1,22%. A inflação registrada no mês passado é a maior desde fevereiro de 2003. Considerando apenas os meses de março, é a taxa mais elevada em 20 anos. A energia elétrica foi a vilã da inflação no mês passado. Taxistas fazem protestos em pelo menos 4 capitais brasileiras contra o aplicativo Uber. A categoria alega que vem tendo prejuízo desde que a alternativa de carona paga chegou ao mercado. Os taxistas também pedem maior fiscalização por parte da prefeitura. Os taxistas se concentraram em frente ao estádio do Pacaembu. A Praça Charles Miller ficou lotada. Depois eles seguiram em carreata por algumas vias da capital. A Rua da Consolação foi tomada pelos manifestantes, que também fizeram um buzinaço. O foco da manifestação foi o aplicativo Uber, utilizado em 56 países. Por ele, é possível conseguir uma carona, mas que é remunerada. Tudo é feito pelo celular. No Brasil, além da cidade de São Paulo, ele já chegou no Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Para os taxistas, o serviço é considerado ilegal. Para eles, os motoristas que utilizam o aplicativo fazem o transporte clandestino de passageiros, uma situação que preocupa a categoria. Raimundo trabalha há 35 anos com táxi e diz que o movimento vem caindo a cada ano. Eles trabalham tanto com pessoa física quanto com pessoa jurídica, hotéis, aeroportos, enfim. O poder público precisa tomar uma posição porque senão vai ser muito prejudicial para a nossa categoria de taxista legalizado. Os taxistas seguiram para a Câmara Municipal de Vereadores. O grupo foi recebido pela vice-presidente da casa. Depois eles seguiram para o plenário, onde a Comissão de Trânsito e Transportes ouviu o diretor do Departamento de Transportes Públicos da Secretaria Municipal de Transportes. Daniel Teles prestou alguns esclarecimentos sobre as ações de fiscalização da administração municipal contra o uso do aplicativo. Desde que o aplicativo foi criado no ano passado até agora, 17 veículos que prestavam serviço para Uber foram apreendidos, segundo o Departamento de Trânsito ligado à Prefeitura. Mas para os taxistas, esse número é considerado muito pequeno. Para eles, a fiscalização deveria ser mais eficiente. A Prefeitura de São Paulo ela fiscaliza todas as atividades clandestinas que tem na cidade. Então, assim, a fiscalização fica o dia inteiro na rua. Eu não sei qual o veículo que a fiscalização vai apreender. Em nota, a assessoria do Uber diz que acredita que os brasileiros devem ter assegurado seu direito de escolha para se movimentar pelas cidades. E diz ainda que não é uma empresa de táxi, muito menos fornece esse tipo de serviço e afirma que é uma empresa de tecnologia que criou uma plataforma que conecta motoristas a usuários que buscam viagens seguras e eficientes. E hoje foi mais um dia de temperaturas amenas aqui na Grande São Paulo. Nesse momento, faz friozinho por aqui. Os termômetros marcam apenas 18 graus e vai esfriar mais na madrugada. Esse friozinho que você diz, Mari, vem acompanhado de estiagem. Segundo os meteorologistas, pelos próximos 10 dias não teremos chuvas significativas aqui na região metropolitana. Vamos à previsão. Uma massa de ar seco de origem polar continua afastando as chuvas e mantendo as temperaturas mais baixas, principalmente durante a noite. No interior, apesar do frio da madrugada, o sol brilha forte o dia todo e até ajuda a esquentar à tarde. A máxima chega aos 31 graus na cidade de Votuporanga. No norte do estado, os termômetros chegam à marca dos 27 em Franca, 28 em Barretos e 29 graus em São José do Rio Preto.
Já na faixa leste, as baixas temperaturas da madrugada favorecem a formação de névoa nas primeiras horas do dia, mas ela logo se dissipa. Em São José dos Campos, mínima de 16 e máxima de 27 graus. Para a Grande São Paulo, ainda faz bastante friozinho à noite. À tarde, as temperaturas sobem um pouquinho, mas ainda não esquenta muito. Nessa madrugada, mínima de 15 e a máxima à tarde vai aos 26 graus. Na sexta-feira, esquenta um pouco mais, 27 graus. E no final de semana, o tempo continua firme, sem nada de chuva. No sábado, mínima de 18 e máxima prevista de 27 graus. E no domingo, máxima em torno dos 26. Em Santos, o acesso de caminhões ao porto será flexibilizado nas próximas noites e madrugadas com a formação de comboios que passarão por dentro da cidade. As chamas ainda atingem um tanque de combustível. Desde segunda-feira, o acesso de caminhões à margem direita do porto está restrito devido ao incêndio num terminal de armazenagem de combustíveis no distrito da Alemoa, ao lado da principal via de acesso na entrada da cidade. Nesta madrugada, 750 caminhões entraram no local, segundo a Codesp, estatal que administra o porto. A ideia das autoridades é elevar o número na noite de hoje. Normalmente, mais de 5.000 caminhões fazem descarga no local por dia. E em período de safra, este número sobe para 9.000, como é o caso atualmente. E hoje o incêndio em Santos entrou no 7º dia. Os bombeiros começaram a utilizar espuma especial para combater as chamas, que ainda não foram apagadas. O material foi cedido pela Infraero. Segundo o Corpo de Bombeiros, a espuma é um isolante térmico mais eficaz e amplia a capacidade de penetração da água, extinguindo as chamas com mais rapidez e reduzindo a densidade da fumaça. Os motivos do incêndio ainda são desconhecidos. Ao todo, 6 reservatórios foram atingidos. A cidade de Santo André completa hoje 462 anos. E para marcar a data, o Jornal da Gazeta, edição das 10, mostra algumas opções de lazer do município. Santo André tem 55% do seu território em áreas de mananciais. Um cinturão verde com vegetação de Mata Atlântica. Pegamos a estrada para conhecer uma de suas belezas naturais, a histórica vila de Paranapiacaba, que fica a 30 quilômetros do centro. E pelo caminho encontramos este grupo de ciclistas que veio da capital paulista para admirar a natureza. É uma coisa intocável ainda, né? Tem as trilhas também que pode ser feito lá em Paranapiacaba. As subidas são realmente, já foram bicho-papão essas subidas dessa estrada aqui. Hoje em dia a gente já domina com uma certa tranquilidade, não chega a perder o fôlego não. Tá? Na vila está o Parque Natural Nascentes de Paranapiacaba, uma unidade de conservação com mais de 4 milhões de metros quadrados. Um patrimônio natural que testemunhou a chegada da ferrovia em 1867 e com ela o desenvolvimento da charmosa Vila Inglesa. Os ingleses, né, que eram os proprietários da companhia, os concessionários da companhia, eles trazem uma tecnologia inovadora que se chama sistema funicular, que traciona os trens através de cabos de aço. E aí, por conta da manutenção desse sistema, é necessário instalar uma povoação. Santo André tem suas particularidades. Aqui encontramos dinossauros. Fazemos um mergulho no fundo do mar. Uma baleia Pride, e vem atraída pelo seu prato predileto. E até podemos apreciar pinguins. Duvida? Então você precisa conhecer o Parque do Conhecimento. A Sabina é um dos principais centros de ciências interativos do estado. Durante o passeio é possível também fazer em poucos minutos uma viagem por Santo André e o litoral, a bordo de uma nave. Ver de perto os planetas do Sistema Solar em um passeio fascinante pelo planetário. Eu conheci no Ibirapuera, mas aqui eu achei o melhor equipamento do que lá. Muito bom. Voltei às aulas de ciência da 5ª série. A gente está adorando e realmente nos surpreendendo porque são muitas opções. Bem bacana. Vocês estão ouvindo esses instrumentos? Pois é, quando se fala de música de qualidade, Santo André também se destaca. A cidade tem uma representante de peso, é a Orquestra Sinfônica Municipal, fundada em 1988. E assistir a um concerto desses músicos virou um disputado evento aqui na cidade.
Hoje é dia de ensaio, mas quando há espetáculo, nenhum desses lugares fica vazio. Tanto que já no último concerto do ano passado, nós fizemos 2 concertos no final do ano, e para esse ano todos os espetáculos terão 2 apresentações aqui dentro do teatro, que já ficou pequeno para o tanto de público que vem visitar. E veja a seguir, júri declara culpado o jovem que ajudou a cometer ato terrorista na maratona de Boston. Violência levanta discussão sobre racismo nos Estados Unidos. Policial branco mata homem negro que estaria desarmado. Dessa vez foi na Carolina do Sul. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Hoje no Todo Seu tem José Armando Vanucci falando sobre os bastidores da TV. Vamos fazer a nossa dupla de 2. E ainda tem o Léo Maia comandando o Musical da Noite e uma entrevista que vai tirar todas as suas dúvidas sobre imposto de renda. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. E claro, tô aqui te esperando, né? Mais um caso de racismo na polícia dos Estados Unidos, desta vez na Carolina do Sul. Um vídeo gravado por um celular mostra quando um policial branco persegue e mata um homem negro que estaria desarmado. O agente dispara 8 vezes. Walter Scott, de 50 anos, foi atingido por 5 balas, uma delas no coração. O carro que ele dirigia tinha sido parado por causa de uma lanterna quebrada. O advogado da família disse que Scott fugiu porque devia pensão alimentícia e não queria ser preso. O relatório do policial Michael Slager, de 33 anos, afirmava que o suspeito tentou pegar sua pistola elétrica e ele foi forçado a disparar em defesa própria. O crime aconteceu no sábado de manhã. Ontem à tarde, o advogado entregou ao jornal The New York Times este vídeo gravado por uma testemunha que permanece anônima. O prefeito da cidade de North Charleston anunciou que o policial vai enfrentar a acusação de assassinato. Se condenado, ele pode receber até pena de morte. No ano passado, várias mortes de homens negros por policiais brancos provocaram uma onda de protestos no país. Júri responsável por julgar o atentado da maratona de Boston considera Tsarnaev culpado de todas as acusações. Ele pode ser condenado à morte. Depois de 2 dias reunido, o júri considerou Dzhokhar Tsarnaev culpado por matar 3 pessoas e ferir 240 na maratona de Boston em abril de 2013. Dzhokhar e o irmão Tamerlan, chechenos naturalizados americanos, planejavam ferir e matar o maior número possível de pessoas. Na fuga, eles mataram um guarda e feriram 16 policiais. Tamerlan foi morto numa troca de tiros com a polícia. Tsarnaev foi preso escondido num barco no quintal de uma casa 4 dias depois do atentado. A defesa argumentou que ele agiu influenciado pelo irmão de 26 anos, um extremista muçulmano. Hoje, com 21 anos, Tsarnaev foi indiciado e considerado culpado por 30 acusações. 17 delas prevêem pena de morte. A data do anúncio da pena ainda não foi marcada. Uma greve de controladores de voos nos 2 maiores aeroportos da França provoca cancelamentos e atrasos. As viagens entre Paris e São Paulo ou Rio de Janeiro ainda não foram afetadas.
Cerca de 40% dos voos que partiriam hoje dos aeroportos Charles de Gaulle e Orly foram cancelados preventivamente. A greve prevista para 2 dias afeta todas as companhias que operam na França e tem impacto principalmente nos voos domésticos e regionais. O sindicato da categoria exige melhorias na organização do trabalho e é contra o aumento da idade da aposentadoria, de 57 para 59 anos. Espanha prende mais 11 pessoas suspeitas de ligação com o Estado Islâmico. A nova operação contra militantes radicais aconteceu em várias localidades da Catalunha, inclusive em Barcelona. Os suspeitos são 10 homens e uma mulher. Eles fariam parte de uma rede que cooptava jovens muçulmanos e os enviava para combater com jihadistas na Síria e no Iraque. Segundo a polícia, a célula de terroristas pretendia realizar um ataque na Catalunha. Este ano, quase 40 supostos jihadistas já foram presos na Espanha. O mercado de pets não se restringe mais a cães e gatos. Muita gente tem escolhido animais de estimação diferentes, como a coruja. Dependendo da espécie, ela pode ser facilmente domesticada. Isabela é amante dos animais e entre os vários bichos de estimação da casa, os exóticos chamam a atenção. Além de uma cobra jiboia, ela tem uma coruja da espécie Tito furcata. Owen tem 1 mês e meio e se adaptou direitinho à rotina da dona. Eu trabalho de manhã, estudo, então é muito melhor para mim ter um bicho desse, porque ele fica mais ativo à noite, né? E é o horário que eu tô aqui. Só que para ter uma coruja que nem o Owen, é preciso seguir alguns passos. O primeiro, é claro, é saber se o animal tem um registro junto à Secretaria do Meio Ambiente. O segundo passo é estudar muito bem sobre a espécie, para saber tudo o que ele vai precisar para ficar tranquilo, saudável e simpático dentro de casa. Se ele está bem alimentado, ele é um animal mais tranquilo. Se ele está passando muita fome, ele é um animal mais agitado. Não é tipo o bicho mais simples que eu tenho, é um dos que mais está dando trabalho, que mais está exigindo tempo, mas é tudo uma questão de tempo e paciência. Embora não existam criadores em São Paulo, não é difícil encontrar profissionais que treinam estes animais. É o caso do Wagner e do mais novo integrante da turma, a coruja Gandhi, de 3 meses. Entre os cuidados diários estão 2 sessões de atividades e boa alimentação. É um rapinante e essa espécie se alimenta 90% de camundongos. Dão carne moída, dão peito de frango, achando que está dando a melhor alimentação. Filé mignon. Então não adianta dar filé mignon. Outra dica importante é ter sempre por perto um veterinário especializado em animais silvestres. Na hora de adquirir um animal, procurar um criador legalizado pelo IBAMA, exigir a identificação, que é no forma do anel nas aves ou de microchip, e a nota fiscal. A Tito furcata é uma das 28 espécies existentes no Brasil. Vive em média 20 anos e o preço da ave em criadouros autorizados varia de R$ 1.500 a R$ 2.000. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, os Barbichas praticam salto com vara pela primeira vez no Eu Nunca. Assista agora, Todo Seu.